no lago de fogo. Este texto que nós iremos falar e esmiuçá-lo versículo por versículo, fala sobre o juízo final. Mas antes, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a todos que estarão atentos para aprender a palavra de Deus nessa noite. Quero também justificar a minha ausência durante os cultos de quinta-feira, pois neste horário eu trabalho das 3 da tarde até meia-noite, impossibilitando a minha presença nos cultos de quinta-feira. Às vezes eu sou convidado para ministrar aos domingos e sempre estou avisando o nosso líder sobre essas ministrações. E como de costume, eu levo sempre minha esposa e meu filho para estar comigo, que é o que é mais correto de se fazer. Por que você está falando isso, Josué? Porque às vezes vocês não me veem por aqui, por algum motivo, aí do nada eu apareço. Aí, inclusive, uma das irmãs que chegou a congregar conosco aqui, eu vi num domingo aí, ela disse: olha, você é sempre bem-vindo aqui. Era eu que era para dizer isso para ela, que ela estava chegando agora para congregar com a gente, ela que disse para mim, pensando que eu não congregava aqui nesse lugar. Mas eu congrego aqui nessa igreja. E essa irmã hoje não está, tá bom? Por isso que eu falei. Tá bom? Bom, para quem não sabe, sou casado com a Ana Silvia, minha esposa, há 29 anos. Graças a Deus estamos juntos. 5 anos de namoro, 24 anos de casados. Que o fruto desse casamento, desse amor, é o nosso filho Lucas, nosso filhinho amado. Achei muito interessante, uma pregadora veio aqui anteriormente e ela falou a respeito quem era. E outra coisa, importante dizer também, esposa, única esposa durante toda a minha vida, tá bom? Minha única esposa, não separei, casei com outra, porque tem pregadores que já está na 5ª esposa e não sabe o que dizer mais. Não, minha esposa é única, tá? Sempre mantendo reciprocidade, em fidelidade um para com o outro. E Deus, o que Deus faz no caso como esse? Deus abençoa. O resultado são bênçãos que o Senhor nos dá. Então, queridos, bom, acredito que já esses avisos são de suma importância para os irmãos entenderem. Aonde eu trabalho, nós temos um culto, são 50 minutos de culto lá onde eu trabalho. No horário de janta, nesse horário a gente faz tudo. Nós temos lá microfone, temos instrumentos musicais, temos culto de oração, temos palavras, temos tudo como se estivesse aqui na igreja. E a semana que entra agora, eu vou estar dando um estudo bíblico lá dentro da empresa e eu quero pedir a ajuda de vocês para 2 coisas. A primeira é que eu não posso falar acelerado. Eu não posso falar acelerado, porque eu começo a falar assim normalmente, que nem um cidadão comum, e depois eu já estou agoniado, igual o nordestino, querendo falar palavras igual uma metralhadora. Isso atrapalha o conhecimento de vocês. Outra, é que eu estou vindo aí de uma gripe, eu estou ainda um pouco rouco, eu não posso gritar, não posso falar muito, eu não posso exagerar, eu não posso falar que meus irmãos, receba, eu não posso falar desse jeito, eu tenho que falar normalmente, porque senão vai ferir a minha garganta, e eu não vou conseguir dar o estudo nessa semana que entra agora. Então, quando eu começar a falar acelerado, vocês falam assim, a sua garganta. Eu tenho que cuidar da garganta, porque eu vou dar um estudo bíblico na semana agora, lá na empresa onde eu trabalho. Tá bom? Essa água está gelada? Ela vai acabar com a minha vida. Muito obrigado, irmão. A garganta. Qualquer coisa, fala assim, ó. A garganta. Porque eu esqueço, depois eu esqueço do que eu falei no início. Bom, meus irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem. E eu agradeço a todos vocês, pois vocês vão ficar aí como pessoas civilizadas, pessoas educadas, servos do Deus Altíssimo.
e não vai atrapalhar o andamento da obra de Deus, sem estar transitando para lá, para cá, e conversando com um, com o outro, batendo em criança, brincando com menina. Ainda bem que aqui não tem papagaio, então aqui vai ser tranquilo. Você vai aprender a palavra de Deus, e o assunto de hoje é juízo final. Esse juízo final é o juízo do grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20. Para muitos, esse juízo final vai ser um tormento, é claro, porque ele vai estar lá sendo julgado no juízo final. Para outros, não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, eles não participarão deste juízo final, conforme creem os pré-milenistas, dispensacionalistas, e que são também os conhecidos de pré-tribulacionistas. Josué, não sei o que é isso. Faça o curso que eu estou dando gratuitamente. Você vai saber tudo e muito mais sobre este assunto e quem são este povo que são chamados de amilenistas, pós-milenistas, pré-tribulacionistas, pré-milenismo e dispensacionalista e tantos outros nomes que eu tenho certeza que você nem sabe o que significa, mas estou fazendo um curso aí gratuito para você aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Essa palavra do juízo final, ela é de suma importância você entender onde que vai acontecer, quando vai acontecer, antes de que vai acontecer. Então deixa eu fazer aqui um breve resumo dos acontecimentos escatológicos, ou seja, os últimos acontecimentos. Veja só, inicialmente vai acontecer o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja. Na sequência, ocorrerá o que a Bíblia chama de período tribulacional de 7 anos, que está registrado em Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18. Na sequência, nós teremos um período chamado de milênio de 1000 anos. É um governo do qual Cristo, o próprio Cristo, ele reinará durante 1000 anos aqui na terra. Depois desses 1000 anos de paz aqui na terra, Satanás, que estava preso durante os 1000 anos, ele será solto e ele conseguirá persuadir as nações que estão aqui na terra durante os 1000 anos, e essas nações vão ser enganadas por Satanás e vão confrontar Cristo e os seus santos mais uma vez, e esta é a última batalha, a batalha chamada de Gog Magog, que é como areia do mar, é uma batalha. A Bíblia diz que fogo cai do céu e consome todos aqueles que se rebelaram contra Deus, contra Jesus Cristo. Na sequência, aí nós lemos Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11, entra o grande trono branco. Agora, eu procurei na internet uma imagem que mais se aproximasse dessa realidade. Foi difícil, mas encontrei esta imagem que traz-nos um grande trono branco e aquele que se assenta sobre o trono. E nós encontramos livros aqui nas laterais, nós encontramos livros. Mas Josué, isso aí não é livro, mas é porque na época são rolos e a tradução vem para nós como livros, então são os livros da época. Estes são os livros que serão abertos naquele momento, e a Bíblia diz que há grandes e pequenos, pessoas de todos os níveis serão julgados no juízo final. E nós iremos esmiuçar de versículo por versículo, levando o conhecimento de como será tal acontecimento. Algumas pessoas, elas não acreditam mais em que haverá o juízo final, e nem muito menos o arrebatamento da igreja, é porque deixaram de crer nas sagradas escrituras. Mas outros não querem o juízo final, porque sabem que no juízo final vai ser descoberto todas aquelas tramóias que ele fez durante a vida dele aqui na terra. Falando especificamente sobre os nossos políticos, muitos deles são julgados e eles passam
são condenados na primeira instância, em segunda instância, são condenados em outras instâncias, e quando chega lá no STF, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele inocenta ele ou suspende o processo deles, e eles não são condenados, e eles não são sentenciados, e eles vivem uma vida de impunidade, e é o que mais acontece no Brasil. Mas no juízo final não haverá essas facilidades, não tem brecha no juízo final, como se tem aqui na nossa legislação. No juízo final, quem vai julgar é Ele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é onisciente, portanto, Ele sabe todas as coisas, pois até porque mesmo os livros os quais mencionados aqui em Apocalipse capítulo 20, fala que os livros contêm as obras de cada um. Então, não há como escapar e de encontrar uma brecha e se escapar do juízo final e a sua sentença. Agora algumas pessoas dizem, não, mas Deus é amor, e Deus jamais vai fazer com que haja um juízo tão rigoroso como a Bíblia descreve, porque Deus é amor. Mas essa pessoa desconhece as Escrituras, porque Deus é amor, é claro. E por amor, Ele já fez algo que nós podemos usar para escapar deste juízo final. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para escapar do juízo final, nós temos o amor de Jesus Cristo. E através deste amor, a gente pode escapar do juízo final. Mas é para os que creem. Agora, a pessoa não crê, ela não aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática, então ela coloca de lado as Escrituras, e o fim dela vai ser, ela vai se apresentar diante do juízo final, e não haverá o juízo, presta atenção nessa frase, vou falar bem lento, o juízo, ele é sem misericórdia, não há misericórdia no momento da execução do juízo. A misericórdia ela é estendida hoje, agora. A misericórdia, aquele que se assenta no trono como o juiz que é Jesus Cristo, hoje, ouça bem, hoje, agora, Ele é o nosso advogado. Ele que peleja, Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele que nos estendeu uma oportunidade de salvação para não enfrentar o juízo final. Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, o justo, Jesus Cristo, é Ele que nos defende, é pelo sangue dEle que nós entramos no Santo dos Santos, Jesus Cristo. Mas no dia do juízo final, Ele tira essa capa de advogado e Ele veste agora as suas vestes reais de juiz, e naquele momento Ele executará o juízo de Deus contra todos que se apresentarem diante do juízo final. Em Judas, capítulo, sonoplastia, todas as vezes que eu falar um texto, você vai no texto, na sequência, você volta para essa imagem, para o pessoal ficar atento ao que nós estamos falando. Então, Judas, capítulo 1, versículo 5. Judas, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Está falando sobre o povo de Israel que estava no Egito, que Deus o libertou de lá, e
tentando levar para Canaã, mas no deserto, na caminhada, este povo começou a não crer mais nas promessas que Deus fez para ele. E o texto está dizendo que Deus os destruiu, todos aqueles que não crerão. Então, isso também, infelizmente, pode acontecer conosco, pois em determinado momento, na caminhada, a gente pode sair do caminho, e o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Podemos estar oscilando no caminho, podemos já não estar crendo nas promessas que são para nós, como o arrebatamento, a vida eterna, o Deus em nossas vidas, nós morando em um novo céu, uma nova terra e uma Jerusalém celestial, não crendo mais nas promessas, pois o povo que saiu do Egito, eles foram prometidos uma terra que era Canaã, e nós que saímos do Egito, do mundo, foi nos prometido um lugar maravilhoso, a Jerusalém celestial, mas neste caminho nós podemos nos afastar durante a caminhada, e é por isso que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar e nos levar para o caminho de novo, para que possamos alcançar os novos céus e nova terra e a Jerusalém celestial. Deus também, no versículo 6, fala sobre os anjos que pecaram, que se rebelaram contra Deus, os anjos que já estavam no céu, já tinham lá salvação, estavam do lado do Pai, servindo o Pai, e mesmo assim, eles resolveram se rebelar. Estes anjos, eles, conforme, não precisa colocar, 2 Pedro 2,4, diz que os anjos que pecaram estão presos no chamado lugar Tártaro. Na tradução diz inferno, mas a melhor é Tártaro, lugar reservado para os anjos que se rebelaram. Estes anjos estão aguardando o grande dia do juízo. Eles também serão julgados, estes anjos que se rebelaram. Então, o julgamento, ninguém vai escapar do juízo de Deus que está sendo feito durante todo o período da história da humanidade, e outros não escaparão do juízo final, pois este é o último juízo, e até os anjos, eles não escaparão do juízo que Deus tem contra eles. Como também no período do dilúvio, aquele povo que estava lá antes do dilúvio, que são chamados antediluvianos, estes que pecaram, que estavam no absurdo, eles também foram julgados, e a sentença foi a destruição da raça humana, com exceção de 8 pessoas. Noé, confundindo com Ló agora, Noé e mais 7 pessoas. Então Deus fez um juízo, uma sentença. Estes também, eles aparecerão diante do juízo final. E Deus também não deixou por menos na cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, diz Judas na sua carta. Então essas cidades, elas foram destruídas porque elas se deixaram se levar pelo pecado da imoralidade sexual, a porneia, que é uma transliteração, a porneia, que é todo pecado na parte sexual. Então eles se deixaram ser levados por isso. Então veio um juízo de Deus para aquelas cidades, e as cidades circunvizinhas também foram destruídas pelo próprio Deus. Josué, você está falando de quem? Estou falando do Deus que muita gente não conhece e que só sabe dizer que Ele é amor, e por esse motivo Ele não fará tudo isso que os crentes andam dizendo. Mas o que os crentes andam dizendo é o que está exatamente nas Sagradas Escrituras. Não podemos omitir tais palavras, não podemos deixar de ensinar essas palavras, porque em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: olha, o meu povo, ele está sendo morto, porque eles não conhecem as Escrituras, eles são ignorantes das Sagradas Escrituras. E sabe quem é o culpado, pastores? Lá
no texto, o culpado, ele diz assim, ó, e não, olha, eles dizendo para os sacerdotes, presta atenção, nós que somos aí da parte ministerial, que temos o dever de pregar a palavra de Deus, essa palavra não é para o povo, essa palavra é para nós, que somos pregadores. Olha, sacerdotes, vocês nem adianta cobrar o povo, porque vocês, sacerdotes, não ensinaram o meu povo a palavra que eles devem obedecer. Então Deus não estava cobrando o povo, Deus estava cobrando os sacerdotes, porque é responsabilidade minha, é responsabilidade dos pregadores desta casa, é responsabilidade do líder desta casa, é responsabilidade dos pregadores que pregam a palavra de Deus, de instruir o povo. Olha o que diz em Tiago capítulo 3, versículo 1, que o juízo para estes homens, para mim e para os pregadores, para os líderes, este juízo, se nós cairmos lá, vai ser mais rigoroso para nós do que para o povo que não conhece a palavra de Deus. Então é responsabilidade minha, é responsabilidade dos pregadores ensinar o povo. Aleluia. Então, este Deus, o qual as pessoas imaginam que ele é um bonzinho, um velhinho sentado no trono, este não vai fazer tudo isso que estamos dizendo, não somos nós que estamos dizendo, nós estamos transmitindo o que a palavra está dizendo de forma clara. E o que é o juízo, Josué? O juízo é o ato de julgar. Deus, neste trono, ele pronunciará a sentença, julgamento seguido de sentença para todos que se apresentarem diante do juízo final. Quando que acontecerá este juízo final, Josué? Vou repetir, ele ocorrerá depois do milênio, e antes só haverá a rebelião, e na sequência vem o juízo final. Já depois do juízo final vem o que chamamos de eternidade. O que é eternidade, Josué? É o estado eterno. Depois disso, aqueles que são salvos irão para o que diz em Apocalipse capítulo 21, que é novos céus, nova terra e uma Jerusalém celestial. Essa é a eternidade para aqueles que servem a Jesus Cristo. Já a eternidade para aqueles que não servem, que não deram credibilidade à palavra de Deus e não serviram a Deus como deve se servir, estes irão para o que é escrito em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 15, dizendo: e todo aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então a eternidade para estes que não servem a Deus é um lago de fogo. Não, Josué, todo mundo vai ser salvo no final de tudo, só se for na tua Bíblia, porque nesta que eu leio aqui não vai não. Alguns vão para a eternidade com Cristo, outros para a eternidade com o bichão, Satanás. Vai sofrer esses que não querem abandonar a prática do pecado, que acha que faz de tudo aqui na terra, e que aqui no Brasil não tem essa impunidade, e que se deu bem, e que no final é milionário, e quando é preso, é o semi-aberto, ele está preso, mas ele está preso numa mansão que roubou do dinheiro do povo, e vive em regalias, e está achando que está tudo bem, e que lá no juízo vai ser a mesma coisa. Lá não é esse juízo não, meu irmão, lá vai ser um juízo feroz, um juízo sem misericórdia. Lá não é Brasil não, lá é eternidade, é o próprio Deus que julgará todas as nações. Lá não tem misericórdia não. Oh, Jesus, me perdoa agora não, agora é hora de juízo, a hora de pedir perdão é aqui, agora, neste momento, é isso mesmo, é agora, neste momento. Partiu daqui na prática do pecado, é juízo final e sentenciado, sem misericórdia. Não, Josué, eu acho que você não leu a Bíblia. Eu acho que eu não li a Bíblia. Aí haverá oportunidade de salvação no juízo final? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque para algumas pessoas, elas acham que não, Josué, fica suave,
Fica suave, porque eu vou dar o golpe. Olha, eu sou brasileiro, eu sei dar um nó em pingo d'água, deixa comigo que eu vou aqui fazer um negócio, e na hora lá do juízo final, eu vou pedir perdão para Jesus. Não é Jesus que senta lá no trono? Então eu vou pedir perdão para Jesus. Na hora, há possibilidade de morrer na prática do pecado, condenado, e na hora do juízo final, pedir perdão e ser perdoado? A resposta é não. Mas Josué tem o purgatório aí que os nossos irmãos católicos pregam. Não existe purgatório nas Sagradas Escrituras. Isso é tradição, isso não é bíblico. Não há possibilidade. Vou te provar na Bíblia agora. Segura aí, sonoplasta. Leia aí, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vai deixar claro de que não há oportunidade após a morte. Não há pedido de perdão após a morte. E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a todos está ordenado morrer uma única vez. Depois dessa morte vem o juízo. Não há oportunidade de pedir perdão depois que morre. Não há possibilidade de hipótese nenhuma. E essa aqui era melhor ainda. Caminha comigo no raciocínio. João capítulo 3, versículo 18. Este aqui é mais claro ainda. Só acompanhe comigo o raciocínio. Aqui, ó, morreu, segue-se o juízo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condenação já parte daqui. A partir da morte da pessoa, ela já parte condenado ou salvo. Não é para decidir depois da morte. É enquanto há vida é que nós decidimos se nós queremos céu ou se nós queremos Deus. Aliás, se nós queremos céu e Deus ou se nós queremos morar com Satanás no lago de fogo. É isto. Não tem uma segunda opção. Não, Josué, eu fui ensinado lá, e lá tem um purgatório, e no purgatório eles vão expurgar o meu pecado, eles vão me purificar. Isso é antibíblico, não tem nas Escrituras possibilidade para isso. É hoje, quem nele crê não é condenado, crê em Jesus Cristo, serve a Deus de todo o coração, de toda a sua consciência, de tudo, não está condenado. Agora, se não creu, já está condenado, já parte condenado. E aí, voltemos aqui ao versículo anterior, que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo morreu, vai para o Hades. E aí a Bíblia diz que do Hades vai se apresentar para o juízo final. No juízo final é julgado, sem misericórdia, é condenado e lançado no lago de fogo. Não há opção, não há caminho. Mas eu sou brasileiro, eu vou dar um jeito. Dá não. Nesse caso não tem opção. É sem misericórdia. Então a misericórdia é estendida hoje, agora. O nosso advogado Jesus Cristo está estendendo a oportunidade hoje, agora. O amor dele, o sangue dele. Mas Jesus, pequei, ele te perdoa agora. Sabe quanto tempo leva para Jesus perdoar o seu pecado? O tempo que você levou para pedir perdão. Como assim, Josué? Você não levou 3 dias para pedir perdão? Ele não te perdoou enquanto você não pediu perdão. Aí você pediu perdão, ele te perdoou. Pediu perdão, abandonou, ele te perdoou. Então hoje está estendido o sangue vertido na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Ele está ainda descendo. E a qualquer momento em que eu precisar deste sangue, eu peço perdão, e eu sou lavado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me perdoa de todo pecado. Está estendido aqui para nós, para todos, o perdão. Mas depois da morte, não tem mais perdão de pecado. Segue-se o juízo.
nós encontramos uma história do rico e Lázaro, e nós vemos que lá, a Bíblia aqui no texto diz que morreu Lázaro, e ele foi levado pelos anjos de Deus para o lado de Abraão, que está no paraíso. E morreu também na sequência o rico, só que o rico morre e ele é sepultado, ou seja, o seu corpo, e aí ele abre os seus olhos e ele está no Hades. Então toda pessoa que morre fora da presença de Deus, ele não vai para o céu. Porque o cantor fulano de tal, que usava droga, que fazia isso, que tinha 2 mulheres, que bagunçava, ele agora está cantando lá no céu para Jesus, ele se tornou uma estrela, agora ele está cantando para Jesus, ele está cantando para Jesus nada, ele está no Hades, no tormento, ele está sofrendo. Isso aqui é Bíblia, isso aqui não é para agradar, não é para massagear ego de crente, ou de pessoas que não têm o comprometimento com as Sagradas Escrituras. Isso aqui é um choque de realidade. Aqui é para confrontar nós estamos no conforto, está tudo bem, está todo mundo morrendo e indo para lá para Jesus, virou uma estrela, está cantando para Jesus, está cantando para Jesus coisa nenhuma, rapaz. Morreu na prática do pecado, está no adultério, ele vai para o Hades, diz a Bíblia, não sou eu, estou transmitindo o que a Bíblia diz. Eu sou um sacerdote lá, eu sou um dos sacerdotes que tem que pregar a realidade da palavra de Deus. Somos João Batista para falar da palavra de Deus. Você pode até ir para aquele lugar, mas não vai ser por minha culpa não, porque eu estou te avisando. Você também que está narquemando. Aleluia. Então nós temos um juízo, queridos, um juízo que vai ocorrer, querendo eu, querendo você, não querendo o presidente Donald Trump, querendo o Putin, querendo o Zelensky, querendo ou não, querendo os demônios, querendo qualquer coisa, vai acontecer, querendo ou não, não importa. O que importa é o que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz que vai acontecer, vai chegar o momento do juízo final, e aqueles que caírem no juízo final serão julgados sem misericórdia, porque a misericórdia está estendida hoje, agora, é neste caminho que eu tenho que pedir misericórdia. Cada vez que eu falo sobre assunto, que eu estudo sobre assunto, eu olho para a situação e digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque isso aqui é muito sério, meu irmão, isso aqui é muito sério. E aqui nós temos agora o primeiro versículo que nós iremos ler, e se tiver tempo, é claro, se Jesus parasse ali o relógio seria bom, mas ele não vai parar. Então nós vamos fazer de acordo com o relógio. O versículo é o 11, o capítulo é o 20, Apocalipse capítulo 20, o versículo 11. Agora nós iremos ler alguns versículos. Vocês não me avisaram, minha garganta, vocês não avisaram. No dia do juízo vocês vai ver. Essa parte é brincadeira, é só para distrair. Eu que tenho um povo aí que parece estar com medo. Não fica com medo não, irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, hoje, agora. E aí o versículo diz assim: em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Você tem que entender que cada imagem nessa... Volta para a imagem agora. Volta para a imagem, abençoado. Ok, cada figura dessa imagem fala alguma coisa. Quando fala sobre o grande trono branco, um grande trono branco, entenda que o grande trono branco fala sobre proeminência daquele, não é do trono, presta atenção, irmão, senão você vai sair daqui adorando o trono, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Não é para adorar trono não, é para adorar aquele que está sentado no trono. Observe que essa imagem ficou perfeita. Observe que a luz que sai não é do trono, é daquele que está sentado no trono. Aleluia.
Então nós adoramos aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo. É Ele que nós adoramos. Então, e fala sobre branco. Branco fala sobre pureza, sobre santidade, justiça. Deus vai julgar com justiça. Ele não vai cometer erros, como os juízes daqui da terra que cometem erros e que lançam inocentes na prisão. Não, quem está sentado no trono é Jesus Cristo. Ele é o onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que você fez no passado, do que você fez hoje, do que você vai fazer no futuro. Ele sabe todas as coisas, está tudo registrado. Não se preocupe, porque não vai haver injustiça nenhuma. Aleluia. E quem se assenta no trono, Josué, não é o pai? Bom, a Bíblia diz, queridos, que quem se assenta no trono é o filho. Isso está bem claro. É claro que Deus é que julgará, e Ele julgará por intermédio do filho dele. Então, de certa forma, a Trindade, o Deus Trino, está julgando. Então está aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então o Pai julga por intermédio do que senta no trono. O que senta no trono é Jesus Cristo, como está escrito, não precisa colocar, João capítulo 5, versículo 22, que diz assim: assim o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Então todo o julgamento é feito por Jesus Cristo, inclusive aqueles que serão julgados. Agora presta atenção, crente, dobre a sua atenção, porque senão você não vai entender, você vai confundir tudo. Antes desse juízo final, vai haver o julgamento das obras dos crentes. Não é para saber se o crente vai ser salvo ou não. O crente já parte salvo ou não. O que é as obras, é o que fazemos. Então vai haver um julgamento dessas obras, de tudo que fazemos. E tem obras que nós fazemos que vai ser reprovada, porém nós não seremos condenados. É a sua obra que é reprovada, mas o crente não vai ser condenado, é só a obra do crente. Isso é chamado de o tribunal de Cristo. E também quem se assenta para julgar lá é Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que julga, que está sentado tanto no tribunal quanto no juízo final. Josué, eu pensei que era a mesma coisa. Pois não é não, crente. Faz o curso lá que eu estou dando lá, gratuito, não paga nada. Olha, o que mais acontecerá nesse juízo final? É interessante que muita gente não sabe disso, mas a igreja, a igreja, eu sei que alguém já está com vontade de perguntar: Josué, a igreja, ela será julgada no juízo final? A resposta é não. Mas eu vejo um monte de pregador aí falando que a igreja será julgada no juízo final. A resposta é não. A igreja, conforme pré-tribulacionismo, dispensacionalista, pré-milenismo, não será julgada no juízo final. O que acontecerá? Essa eu quero, ao sonoplasta, para você colocar. É 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo é o 2. A igreja, ela julgará o mundo. Sabe, nós, igreja do Senhor, nós estaremos no juízo final, e aonde tiver juízo, nós vamos fazer parte do juízo. De alguma forma, presta atenção nessa frase, diretamente ou indiretamente, nós julgaremos nesse período. Olha o que diz: ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Isso é uma pergunta retórica, é uma certa afirmação. Aí ele diz: e se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Então, nós julgaremos o mundo no juízo final, direto ou indiretamente. Nós julgaremos o mundo, e não só o mundo. Sabe, esses anjos caídos, esses anjos que às vezes eles dão trabalho para a gente, que inferniza a vida da gente, que usa o ímpio, que faz perseguição, nós vamos julgar eles também. Josué, isso aí não é bíblico? É bíblico. O versículo é o 3, abençoado. É o capítulo 1 aos Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 3. Olha o que diz aí, ó. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Pergunta retórica, tá? Está uma afirmação. Quanto mais as demandas triviais desta vida, isso é uma outra questão. Mas nós julgaremos o mundo, as pessoas, e julgaremos os anjos caídos. A igreja,
ela, de uma forma ou de outra, ela participará do juízo final, ela não será julgada no juízo final. Coloca isso na sua cabeça. Ah, mas é porque o pregador, irmão, esqueça o pregador, vem para cá para a Bíblia, aqui, a Bíblia deixa claro em Mateus, não precisa, sonoplasta, Mateus capítulo 12, versículo 41, diz assim: o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração, Jesus falando para aquela geração, e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, o povo daquela geração se arrependeu com a pregação de Jonas, e nós nos arrependemos com as pregações que vêm indiretamente de Jesus. Então nós nos levantaremos no dia do juízo e condenaremos essa geração, este povo que não quer dar credibilidade à palavra de Deus, de forma direta ou indireta. Nós iremos julgar tanto o mundo quanto os anjos. Então fica firme aí, irmão. Esse anjo maligno, maldito, às vezes ele perturba a gente, mas no dia do juízo nós vamos pegar ele, nós vamos julgá-los. Isso é privilégio para poucos, irmão. Esse privilégio para a igreja. Isso é privilégio para quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Isso é privilégio para um povo santo, zeloso e de boas obras. Isso é privilégio para um povo que está firme na palavra de Deus, que não brinca de ser crente, está levando a sério a palavra de Deus. E nós teremos este privilégio no juízo final, queridos. Que maravilha será? E nós vamos para o próximo versículo, que é o versículo 12, Apocalipse capítulo 20, o versículo é o 12. E este versículo, mais um pouco, por favor. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros. Deixa eu ler novamente. Vi também os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Alguns livros foram abertos. Então, abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Então, nós podemos observar que nesse versículo, nós vemos aí no mínimo 3 livros. Não há uma especificação de quantos livros vão ser abertos lá no juízo final. Põe aqui a imagem, por gentileza. Não há uma especificação, mas aqui eu quero falar sobre 3 principais livros que serão abertos lá neste grande dia. E você vê o que há mortos grandes e pequenos. Então são mortos de todos os níveis, tanto aquele que era milionário quanto aquele que é pobre, tanto aquele que é o imperador, quanto aquele que é o súdito, tanto aquele que é multimilionário, como aquele que é miserável. Então são grandes e pequenos. No juízo final, é porque o Elon Musk, ele tem muita grana, ele não vai passar porque ele é o homem mais rico da face da terra, e ele não vai passar sim. Não tem esse negócio, não é porque o fulano de tal, ele é poderoso aqui, ele é o homem mais poderoso aqui dessa terra, o Donald Trump, olha, se ele não se converter, ele vai passar sim, não tem esse negócio não. Todos irão passar, grandes e pequenos, e abrirão-se vários livros. Eu queria falar de 3 livros, pelo menos, que vão se abrir lá, naquele grande dia do juízo final. Então aqui são rolos, os rolos que representam para nós hoje os livros. Esses rolos vão abrir-se, e lá nós vemos que Jesus Cristo falou uma frase que fica claro que as Sagradas Escrituras, essa palavra que hoje eu vos prego, ela vai ser aberta naquele grande dia, porque é a lei, e Deus vai julgar através do Filho, e o Filho vai usar a lei, e a lei é a palavra de Deus. E em João capítulo, não precisa sonoplasta, capítulo 12, versículo 47, diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus, e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo naquele momento que ele veio, entende? Mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, que hoje estão registradas neste livro, neste rolo aqui, né? As minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem que julgue? A palavra que eu proclamei, essa o julgará no último dia.
Entende? Então vai estar lá as Sagradas Escrituras, é o livro da lei que vai estar lá do lado, na hora lá do julgamento, nos rolos aqui, ó. Então vejam só, se o livro aqui que vai estar lá no juízo final, está dizendo que pecado é pecado, lá na hora não tem negociação. Opa, eu quero chamar o meu juiz, ou eu quero falar aqui com o ministro do STF. Não tem nenhum desses lá para salvar não. Naquele momento lá vai ser a pessoa, vai ser o grande trono branco, vai ser Jesus, vai ser anjos ali, vai ser uma multidão, mas não tem juiz para defender a causa. Não, mas eu tenho direito a um habeas corpus. Não tem habeas corpus, meu amigo. Hoje tem Jesus, e no juízo final é sem misericórdia. Entende? Não tem misericórdia. Se a palavra, presta atenção, crente, aqui no que eu vou dizer. Vou tomar logo uma água aqui rapidinho, porque senão a garganta vai embora e eu não dou estudo lá. Veja só, meu irmão, vou falar bem tranquilo, queridos. Se a palavra de Deus está dizendo que ter, além da esposa, uma amante é pecado, continua sendo pecado. Se a palavra de Deus diz que mentir é pecado, então a mentira continua sendo pecado. Como a palavra de Deus diz que roubar é pecado, roubar é pecado, tá? Então a palavra de Deus está nos orientando, nos direcionando. Porque no dia do juízo, mas essa palavra aí, essa parte aí, Josué, não é para mim não. Essa parte aí é para o irmão que não veio hoje. Será? Será que é para o irmão que não veio hoje? Essa palavra aí, de que a mentira, mas é só uma mentirinha, não tem mentirinha, mentira grande, são mentiras. Mentiras são pecado. A fofoca é pecado. A panelinha na igreja é pecado. As facções, que é a panelinha na linguagem atual, é pecado. Essa confusão, essas contendas que os crentes arrumam por aí, é pecado. Enganar o próximo é pecado. Enganar o próximo, irmão, é pecado. Pediu dinheiro emprestado, não devolveu propositalmente, é pecado. No dia do juízo, quando tu abriu o olho, opa, abre o livro, opa, olha aqui, hein? Olha aqui, hein? Olha, sabe uma coisa que está acontecendo muito nos nossos dias? É o cidadão que está casado, e agora ele larga a esposa dele, e aí ele casa-se com outra. Meu irmão, isso continua sendo pecado, e não adianta, pastor, eu larguei minha esposa, casei com uma mais novinha, essa é supimba, e agora eu quero uma oração, para ter uma revelação de Deus, para Deus trazer aqui uma revelação para mim. Meu irmão, não é caso de oração, nesse caso aí ele tem que obedecer a palavra de Deus, e não tem revelação além das Escrituras. A revelação já é as Escrituras, e Mateus capítulo 19, versículo 9, diz que quem se separa da sua esposa e casa-se com outra, ele está em adultério. Não tem outra revelação, isso é adultério. Portanto, meus irmãos, fica aí com a irmãzinha, fica com ela, fica com o irmãozinho, fica com ele é teu, Jesus te deu ele, cata ele, abraça ele, cuida dele, com carinho, não tenta agarrar a outra não, deixa isso quieto, deixa isso para lá, porque agora está virando moda. O irmão aparece na igreja com uma mulher, quando pensa que não, ela aparece com outra mulher, diz, mas peraí, morreu nada, está com outra. Ô irmão, a palavra de Deus, ela não mudou, querido. No juízo final, a palavra de Deus vai estar lá para julgar tudo isso daí. Não mudou, não posso mudar, queridos. O pecado continua sendo pecado, irmãos. O pecado que a Bíblia identifica como pecado continua sendo pecado. Não adianta, não, mas tem um aqui. Esse aqui eu posso, é só um pouquinho. Não tem esse negócio de um pouquinho. É pecado. Não tem, não vai por essa. Não faça isso, irmão. Leve a sério. Porque é o que eu falo para minha esposa. Silvia, quando nós pregamos a palavra de Deus, é muito sério. Porque nós estamos conduzindo pessoas
para a eternidade. E se eu pregar a palavra e conduzir pessoas para o inferno, grande será o meu preço. Grande será o preço. E eu estou aqui conduzindo pessoas para a Jerusalém celestial, para morar com Deus eternamente. Não é simplesmente eu dizer aqui, olha, faz isso, pega essa profissão, mas não deu certo, então muda. Aqui não tem mudança. Fui conduzido, está na prática do pecado, e eu te ensinei errado, grande vai ser o preço, tanto o teu como o meu. Então isso aqui é muito sério, pregar a palavra de Deus. Eu não posso aqui ficar passando a mão na cabecinha dos meus amados irmãos e dizer, não, isso é bobagem. Deixa para lá que isso aí não vai mudar nada na tua vida. Isso é bobagem. Não, irmão, isso não é bobagem. Isso é a palavra de Deus. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se acha que não conhece nada. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica assim, impressionado com o que está acontecendo com a igreja brasileira, que está brincando com a salvação dele mesmo. E vive uma vida sem regra, não está nem aí para o que diz a Bíblia. E a gente conhece as escrituras, e eles levam na brincadeira, tudo leva na brincadeira, e fica na prática do pecado, sem ter temor a Deus. Mas eu quero te falar aqui, vai haver um juízo final, viu? Vai haver o juízo final, e não tem como escapar deste juízo final. Então, enquanto nós estamos no caminho, enquanto nós estamos, aí você diz assim, mas Jesus me resgatou do mundo. Mas ele resgatou lá do Egito também o povo de Israel, e ele destruiu todos lá no caminho, porque eles não creram. Então, irmão, deixa de crer não, continua crendo na palavra de Deus, continua obedecendo a palavra de Deus, continua com temor da palavra de Deus. Estou falando da eternidade, é para lá que nós iremos, ou no céu com Deus, ou no lago de fogo com Satanás. Então, queridos, estou falando da eternidade, isso aqui é muito sério. Não, Josué, você leva muito a sério, suficiente para entender que a palavra de Deus é verdadeira. E nós vamos ter outros livros, nós vamos ter os livros das obras, como diz aqui, e cada um foi julgado pelo que está escrito nos livros. Então há registro de tudo que nós fizemos, não passa nada desapercebido por Deus. Agora, para aqueles que estiveram na prática do pecado e vieram para Jesus e fizeram uma aliança com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e agora estão em santificação e estão constantemente lutando aqui e pedindo misericórdia, e quando vê uma palavra dessa, diz assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador e eu não posso ser condenado. Senhor, cuida de mim, não retires de mim o teu Espírito, não me lance fora da tua presença. Senhor, tem compaixão de mim, porque esse lugar, esse lago de fogo é terrível, e é terrível mesmo. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, o bicho não morre, que é constantemente, é para sempre o sofrimento, enquanto que no céu também é para sempre, mas é uma maravilha estar lá, mas este outro lugar é terrível. Então, queridos, é uma coisa muito séria. Então, as nossas obras do passado, quando nós nos achegamos para Deus, Deus perdoa os nossos pecados e nos dá as vestes novas, nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, e às vezes nós cometemos uma falha, nós, Senhor, reconheço, Senhor, que eu pequei, me perdoa. Aí Jesus perdoa o teu pecado, e você está ali em santificação, lutando contra o pecado, os desejos carnais. Então este crente, ele está lutando para ir para o céu. Agora tem crente que não, ele não está nem aí, ele peca aqui, ele mente aqui, ele está com uma mulher ali, ele está com outra mulher ali, aí o solteiro está na fornicação, o outro está na mentira, e o outro está na fofacalhada, o outro está bagunçando, e o outro está na pornografia, e o outro está se relacionando, fazendo coisas absurdas, está brincando com Deus. Mas este é o Deus que é fogo consumidor, e no juízo final não tem misericórdia. Repito, Ramahashui Ebagashue Asui Kebadeste Kebedeste Indor Kilike Peste Merebati Comandaste. O juízo final é sem misericórdia, irmão. Lute para não cair no juízo final. Enquanto estamos no caminho, vamos corrigindo, vamos melhorando, vamos suplicando a Deus e pedindo misericórdia, e nos esforçando para chegar na Jerusalém celestial, porque do outro lado a coisa é feia. A coisa é feia, irmãos.
Então, queridos, lá tem um livro da vida também. Você vê que fica claro no texto que abre-se os livros e é lá o livro da vida. E aí diz claramente no último versículo, que é o versículo 15, diz que todo aquele que não foi achado com o seu nome no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Queridos, o nosso nome escrito no livro da vida é coisa de suma importância. Às vezes o nome de muita gente está no hall de membros da igreja, ou está numa lista dos mais ricos do mundo, ou está na lista dos artistas mais famosos do mundo, mas o nosso nome estando no livro da vida é a coisa mais preciosa que nós temos nessa terra. É o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus envia os 72 vão, expulsam demônios, pessoas são curadas, eles pregam e eles voltam para Jesus assim: olha Jesus, nós pregamos, nós curamos no teu nome e os demônios submetem ao teu nome. Aí Jesus Cristo fala uma coisa para eles: olha, não vos alegreis somente por isso, mas alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então a nossa alegria maior, irmãos, não é pelo que fazemos, porque pregamos, porque cantamos, porque servimos a Deus, porque somos de uma parte. Não. A nossa maior alegria é em estar aqui na casa de Deus. Não é por ter amizade por fulano, com ciclano, porque tem carro, porque tem casa, porque tem esposa, porque tem filho, mas é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Então isso é de suma importância, os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. E aí, quando nós partimos desta para uma melhor, que é estar com Cristo, aí Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: ao vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Então jamais o nosso nome será apagado do livro da vida. Queridos, quando você lê Apocalipse, que você vai para o capítulo 21, aí você vê novos céus e nova terra, um novo mundo totalmente lindo, maravilhoso, sem nenhuma contaminação, tudo perfeito, sem poluição, sem corrupção, sem nada, um mundo maravilhoso. Além do mundo, criança, do globo terrestre, meus irmãos, nós temos a Jerusalém celestial, uma cidade santa, maravilhosa, a cidade de ouro, de águas cristalinas, a qual Deus, o trono de Deus está sentado lá. Tudo isso para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E este é o motivo do qual, e o melhor de tudo, agora eu vou falar o melhor de tudo isso é muito bom, mas agora eu vou falar o que é melhor de tudo. Lá nós teremos Deus, e nós o veremos face a face. Halai Shabadaste, nós teremos Deus servindo e louvando a Ele, fazendo o trabalho que nós teremos lá no céu, e isto é o mais importante, é a presença de Deus naquele lugar, queridos, aleluias. Este é o mais importante de tudo, é a presença de Deus, porque quem faz aquele lugar ser maravilhoso e a terra ser maravilhosa, não é em si a maravilhosa cidade de Jerusalém celestial, mas é quem fez, quem está lá na cidade, e quem está lá é o próprio Deus, é Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, e todos os salvos que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Queridos, e então nós vemos que Apocalipse capítulo 20, versículo 13, estou já finalizando, tá bom? Tenha calma, um pouquinho de calma, você já vai assistir o Fantástico, tá calma. E aqui nós vemos o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que eu estou falando em relação à palavra Hades, que hoje nós somos formados de parte material e imaterial, ok? Então a parte material é o nosso corpo, esse vai para a sepultura, ele entra em decomposição, ok? Agora já a alma e espírito, essa não morre, essa permanece viva, e ele vai para o Hades.
O Hades é o lugar provisório das almas dos perdidos. Mas Josué, lá tem demônio, lá tem inferno, é demônio metendo agulha na alma dos outros. Irmão, não tem nada disso é bíblico, isso é tudo invencionista das pessoas. Isso aí é tudo antibíblico. Lá tem as almas das pessoas que estão lá. Essas almas não têm oportunidade depois que estão lá, não tem mais chance alguma. Então, no dia do juízo, essas almas que estão no Hades, elas serão entregues para o juízo no juízo final, e eles serão julgados, sentenciados e lançados no lago de fogo. É sem oportunidade. Repito, hoje nós temos a opção de ter Jesus como nosso advogado, nosso salvador, nosso mediador, mas no dia do juízo final não tem nada desses benefícios, não tem habeas corpus, não tem juiz do Supremo Tribunal Federal para eliminar toda a condenação, não tem nada disso. Tem lá Jesus Cristo sentado num trono, julgando todos e todos, usando os livros, e para aqueles que não se arrependeram e chegaram ao fim da vida na prática do pecado, estes irão lá para o juízo final. Vai ser terrível. Enquanto aqui diz que a morte entregará os mortos, então a morte entrega a parte que é o corpo, enquanto o Hades entrega a parte que é a alma. Então, juntar-se-á novamente, essas pessoas são ressuscitada o corpo, não a alma, e se apresentará diante do juízo final, e serão julgadas conforme o que está escrito nos livros, porque tudo está sendo registrado. Tudo está sendo registrado, meus irmãos. Aqui eu estou olhando para o rostinho de cada um de vocês. Eu não sei o que se passa na mente de vocês, mas tem coisas que é registrado. Às vezes nós pregadores estamos falando da palavra de Deus, a pessoa não está dando crédito nenhum para o que está sendo dito, ela está se desfazendo. Esse aí é um bobão, pregando, é exagerado, esse aí é extremista, esse aí parece que é do Estado Islâmico, é extremista. Ele é muito rigoroso nas pregações dele, isso é tudo bobagem. E aí a pessoa ignora a palavra de Deus, não leva a sério a palavra de Deus, mas isso está tudo registrado. Está tudo registrado. Quando, se porventura alguém ignora a palavra de Deus, então no dia do juízo está registrado. Aqui, está vendo, naquele dia o evangelista estava pregando lá, e você não estava dando a mínima para a palavra, eu falando por intermédio dele, ele pregando a palavra de Deus, e você não estava nem aí para a palavra de Deus. Então nós aprendemos que quanto mais a pessoa ouve a palavra de Deus, quanto mais Deus opera milagres, quanto mais a pessoa participa do que é de Deus, quanto mais a pessoa sabe da palavra de Deus, maior será o juízo para ele naquele grande dia. José, eu conheço a Bíblia. Pois é, eu também conheço. Se nós cairmos no juízo final, vai ser pior para nós, porque a gente conhece a verdade, e a gente não praticou a verdade por insistência, porque quis continuar na prática do pecado. Então a Bíblia ensina que haverá mais rigor. Olha que interessante, Jesus foi na cidade de Cafarnaum, teve milagres, prodígios, aquela coisa toda, e o povo não deu credibilidade para Jesus, não deu crédito para Jesus, para o ensinamento de Jesus. Jesus diz assim: olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pode ser que eu esteja confundindo, mas ele diz assim, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, quando no dia do juízo. Por quê? Porque aconteceu milagres, ouviram a palavra, e Sodoma e Gomorra, Jesus não foi lá pregar para eles, ninguém pregou lá arrependimento para eles. Então nós que estamos aqui devemos valorizar ainda mais essa palavra, devemos agradecer a Deus porque tem uma palavra, porque muitos lugares nem tem a palavra, e muitos lugares não prega a palavra verdadeira como ela é. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só vem por intermédio da palavra de Deus, não tem outro meio não, mas muitas pessoas estão omitindo a verdade para quê? Para manter
manter a membresia dentro das igrejas, porque se ele começar a pregar um evangelho autêntico e verdadeiro, conforme a palavra, o que a pessoa vai dizer? Esse pregador aí, esse pastor, esse bispo aí, ele prega muito sério, ele leva muito sério, eu vou congregar em outra igreja. Então, líderes com medo de perder membresia, quando se perde membresia, se perde investimento, vou chamar assim. Então, se perde essas questões. Então, o líder do líder diz assim: olha, por que está saindo um membro da sua igreja? A arrecadação financeira está caindo, então tem que pregar uma mensagem na suave para o povo vir. Então, aí o pessoal começa a trazer mensagem só para suavizar, só para dizer: olha, Deus é contigo, Deus vai contigo, Deus vai te abençoar. Eu vejo chave, levanta a mão para receber. Aí diz assim: eu profetizo, levanta a mão porque eu vou profetizar. Olha, eu vejo aqui um anjo, eu vejo as portas se abrindo, eu vejo a cura, eu vejo Deus, eu vejo, e ele não está vendo é nada. Ele quer saciar o ego das pessoas, para as pessoas continuarem lá na igreja e darem mais dinheiro para ele, porque agora ele perdeu a visão. O foco dele agora é dinheiro, é poder, é pessoas, não é mais reino. Mas enquanto na Rabastui, que é Tchurique, iremos pregar a palavra de Deus, goste ou não goste, a palavra de Deus está sendo pregada como realmente ela é, para a glória de Deus. Mas eu não gosto, Josué, nem eu gosto também, mas nós temos que aceitar essa palavra, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós vemos que Deus é um Deus de misericórdia e bondoso, e Ele nos deu a oportunidade, e essa oportunidade é única e é para agora, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a oportunidade é hoje, é agora. Este é o momento de nós nos corrigirmos, de nós firmarmos na presença de Deus, porque no dia do juízo final não há misericórdia. Então Deus preparou tudo. Ele envia a palavra, Ele envia o pregador, Ele envia o Espírito Santo, Ele faz de tudo para que possamos estar na presença dEle, de verdade, e não cairmos no juízo final, porque Deus é bondoso e misericordioso. Ele preparou tudo para a humanidade, deixou tudo pronto, e agora entrega para o povo. Olha, antes que venha o fim, estou dando a oportunidade. Então Ele entrega a oportunidade, e Ele dá a nós o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o direito de escolha, é o direito de escolher o que eu quero para a minha vida. Eu quero passar a minha vida toda na igreja e no final eu acordar, eu estou no Hades? Eu quero ir para o juízo final e ser condenado e sentenciado ao lago de fogo? Ou eu quero passar a minha vida toda na igreja de forma íntegra e abandonar a prática do pecado por toda a vida e ter o direito de um novo céus e nova terra e a Jerusalém celestial? Então Deus dá esse direito de escolha. Então é eu e você decidimos, e quando decidimos o que queremos, o Espírito Santo vem nos fortalecendo, porque Ele é 16:8, quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele usa a palavra para dizer: ei, este caminho aqui não, olha, este caminho aqui não, este caminho aqui, ó, está facilitando o caminho aí, tá, não, mas não é por aí não, é por aqui, é pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a espada de dois gumes, a palavra de Deus. Então Deus dá-nos a oportunidade, e nos enche do Espírito, e nos direciona pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Medite nessa palavra, lembre-se dessa imagem, comece a imaginar tudo que foi falado, e tenha a convicção, queridos, um dia vai acontecer o juízo final, e que você não possa ser julgado no juízo final, mas que você possa estar julgando, como nós lemos aqui, tanto o mundo como os anjos de Deus, os anjos que se rebelaram. Queridos, então essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que te fortaleça, que o Senhor seja contigo, queridos, porque a batalha é grande, não tem moleza não, não tem esse negócio, a partir de amanhã é como o hino diz, só vitória. Não, é guerra, meu irmão. Amanhã é o dia de dizer não à mentira,
Hoje também é o dia depois da pregação de não, isso aqui eu não vou assistir. Hoje é o dia de dizer não ao pecado, não a isto, não aquilo, porque hoje eu fui alertado por Deus na igreja. Eu não quero ir ser julgado no juízo final. Eu vou levar o negócio a sério, porque isso aí não é brincadeira não, está falando da eternidade. Aleluia. Oh, aleluia, santo Deus de Israel. A igreja seja abençoado pela palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso.